Bom, o pastor Flávio da Silva Chaves é graduado em Teologia e Psicologia, pós-graduado em Gestão Ministerial, mestrando Ciência da Região e atualmente pastor da Segunda Igreja Batista do Parque Aldeia, psicólogo atuante e professor de Teologia também. Bom dia, pastor. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria estar aqui com você nesse programa que contribui para uma reflexão para a sociedade. Prazer é nosso. Lembrando que a sugestão da pauta de hoje foi enviada pelo pastor Lincoln Menezes. Quero começar perguntando aqui ao pastor Flávio, que está lançando um livro do caos da pós-modernidade, que vamos falar daqui a pouquinho. Mas quero começar falando sobre psicologia e pós-modernidade. O que caracteriza uma sociedade pós-moderna, pastor? Primeiro quero deixar bem claro que há uma confusão de conceitos entre os teóricos. Alguns teóricos adotam o termo pós-modernidade, outros teóricos adotam somente o termo modernidade. É importante ressaltar que são estudos novos que estão emergindo agora entre os teóricos, e o que caracteriza uma sociedade pós-moderna é a pluralização de conceitos. Não existe uma verdade absoluta. O relativismo, a fragilidade nos relacionamentos, todas essas questões que estão emergindo agora, que estão muito em pauta na sociedade, é o que caracteriza a sociedade pós-moderna. Com essa questão de não existir uma verdade absoluta, mas existir várias verdades, o que é interessante ressaltar que os teóricos pós-modernos, nessa questão de conceituação, eles tiram a palavra universo, ele tira essa expressão uni. Não existe uma verdade única, Sim. Não existe uma posição única em relação aos conceitos de sociedade, de valores, de ética, de moral, e daí surgem as consequências, os problemas que vamos, por certo, apresentar nesse programa. Ok. Bom, em uma sociedade onde as verdades são relativas, como apresentar Jesus Cristo como a única verdade que liberta? Eu acredito que apresentar Jesus numa sociedade pós-moderna é você trabalhar a questão do diálogo. É preciso dialogar. É preciso dialogar com todas as instâncias. E para dialogar, o que é preciso fazer? O teólogo e até própria a religião cristã, ela precisa ter uma visão de mundo. Ou seja, ela precisa conhecer o que está acontecendo a nível de sociedade para, assim, apresentar a sua verdade como proposta de vida para essa nova sociedade. Sim. Então, o diálogo, como por exemplo, Jesus ele nos apresenta muito essa força do diálogo. Por exemplo, Jesus, ele dialogou com a mulher samaritana, que na época era uma sociedade totalmente contrária ao judaísmo. Jesus conversou com Nicodemos, que era de um partido religioso diferente. E como que Jesus ele trabalhava? Ele apresentava o seu discurso, ele apresentava a sua proposta de vida a partir do diálogo. Sim. Pastor, o que são doenças psicossomáticas e o que fazer para evitá-las? Doenças psicossomáticas, em termos simples, são doenças da mente. São traumas reprimidos, desejos reprimidos, em que a pessoa ela não sabe lidar com essa angústia, e na psicanálise nós chamamos de mecanismo de conversão, eles se convergem para o corpo. Então, são doenças da mente que têm repercussão na saúde orgânica do indivíduo. O que fazer para evitá-los? Primeiro, nós chamamos de diagnóstico diferencial. Sim. Precisa ser um médico e afastar as possibilidades orgânicas. Tá. Isso quer dizer que a doença da mente desencadeia outras doenças. Exatamente.
no corpo. Psicossomáticas, quer dizer, psique soma corpo. Sim. Doenças da alma que convergem para o corpo. Então, essas doenças da alma, da mente, da psique, elas podem desencadear problemas gastrointestinais, problemas de dermatite, outros problemas como dores de cabeça, e que você vai ao médico e ele precisa primeiro fazer esse diagnóstico diferencial. O que fazer? Indo ao médico, ele, por certo, vai receitar a medicação que precisa ser tomada. Sim. E aí fazer o acompanhamento psicológico. Porque com o acompanhamento psicológico, aí depende das linhas, se é psicanálise, cognitivo-comportamental, existencial humanista, cada um com sua abordagem. Na psicanálise, o terapeuta ele vai acessar o inconsciente para tentar descobrir os elementos angustiantes do indivíduo e trabalhar a ressignificação do trauma. Sim. Do problema, para que a pessoa possa, então, estar se restabelecendo e sair desta condição. Uma pessoa que vive com ressentimentos, com mágoa, né, que guarda não só na mente, mas no coração esses sentimentos, ela também está sujeita a todo esse tipo de doença no corpo? É possível. Há estudos inclusive há estudos que apresentam que as causas emocionais, elas podem provocar a questão do câncer. Há estudos que apresentam isso. Então, é possível o ressentimento, a mágoa, a repressão do trauma, você reprimir os sentimentos, a questão dos traumas que ocorrem na nossa vida, ocorreu um problema, um trauma que foi significante para você, e você parar ali, e você viver a vida, o momento todo, em torno desse trauma. Aí é preciso um tratamento, no caso, para a pessoa tentar conseguir perdoar aquele problema que ela em alguns viveu. Casos, sim. Sim. Em alguns casos, sim. Outros casos, a religião ela pode ajudar. Tá. A religião ajuda, né? Inclusive, eu faço uma pesquisa agora sobre saúde e espiritualidade, que é a minha pesquisa de mestrado em ciência da religião, e há estudos da Unicamp, da Galarrondo, que é um teórico especialista, o próprio Augusto Cury, na sua série de livros que ele aborda, fala dessa necessidade da religião, a psicologia. Então, é preciso de um tratamento. Sim. É preciso você tratar para que você consiga perdoar e assim sair dessa condição. Pastor Flávio, na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus diz: "E encontrareis descanso para as vossas almas." A alma pode descansar, né? Pode cansar. Pode descansar. E pode... Pode cansar? Pode cansar e pode descansar. Sim. A verdade é que o conceito de alma que nós temos no Ocidente é um conceito neoplatônico e aristotélico, da metafísica e do mundo das ideias. Sim. Só que quando nós vamos para o Antigo Testamento e para a teologia do Antigo Testamento, a alma é o ser vivente. O que é a alma? No ponto de vista do Antigo Testamento, a alma é o indivíduo, a alma é o ser. A alma, o ser humano, ele só é humano a partir do seu corpo, do corpo e da soma, da soma e o psique. Sem alma, não há vida. E nesse sentido, no sentido de problemas psicológicos, e aí a gente não está focando na questão eternidade aqui. Por isso, nesse sentido, a alma pode cansar dos problemas, cansar das lutas, cansar dos traumas, cansar das dificuldades, cansar das mágoas, cansar das decepções, como ela pode também descansar. Para quem está perguntando agora, alma e espírito, qual a diferença? Essa é uma discussão teológica. Sim. Existe uma discussão teológica que apresenta o homem no sentido da dicotomia e da tricotomia. Né? A diferença, no ponto de vista teológico,
A alma é a sede das emoções e o espírito é aquilo que pode entrar em contato com o sobrenatural. No meu ponto de vista, o homem é um. Ele é único. Ele não é um ser separado, indivisível. Ele é um ser. Ok. Bom, pastor, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco vamos voltar para falar do livro Do Caos da Pós-Modernidade. Eu volto já já e conto com a sua audiência. Um instante só. Bom, o Mais Vida de hoje traz aqui o pastor Flávio da Silva Chaves, que agora vai falar do lançamento do seu livro Do Caos da Pós-Modernidade. Então, pastor, o senhor está lançando o livro Do Caos da Pós-Modernidade. Queria que o senhor falasse sobre a relação desse livro com a pós-modernidade e a teologia. A relação é de resposta social. Só isso. Por quê? A pós-modernidade, ela surgiu com o conceito de redefinição social. Bom, eles tiraram a questão, o ser pensante do centro, e colocou no centro o eu que interpreta a realidade. Então, a proposta da pós-modernidade é o seguinte: a partir da tecnologia, a partir da cibernética, nós vamos mudar o mundo. Foi bom? Foi. Foi ótimo. A revolução, ela foi tremenda. Todavia, não resolveu todos os problemas sociais. E pior, ela tira do centro a questão institucional. Então, tudo aquilo que é instituição, que é tradição, a pós-modernidade, ela desvincula a sua proposta social dessas instituições. Aí eu entro com a teologia. Para aí. Se a pós-modernidade, ela não atendeu a todos os anseios do ser humano, então ela não pode desprezar a teologia, porque a teologia, ela também tem propostas de vida para o ser humano. É essa relação que eu construo no livro. Eu apresento o caos porque eu não vejo o progresso, somente o progresso. O progresso está aí, todo mundo vê, todo mundo presencia, todo mundo desfruta desse progresso, mas ela não atende todos os requisitos sociais da sociedade. Por causa da pós-modernidade, eu abordo no livro a insegurança, o medo, a fluidez dos relacionamentos. Tá? Os relacionamentos, inclusive eu cito Bauman, que ele fala que os relacionamentos na pós-modernidade são relacionamentos de bolso. Aquele que você usa e joga fora. Usa e joga fora. É nesse sentido que eu construo a relação entre pós-modernidade e teologia. Ou seja, a pós-modernidade não atendeu todos os anseios. Então, a teologia pode se apresentar como proposta. Sim, então todos esses requisitos que o senhor mencionou aí fazem parte da pós-modernidade. Faz parte da pós-modernidade. São consequências. Para você ver, eu cito isso, eu faço uma análise, o vírus Ebola, muito discutido hoje. Um cientista há décadas, isso foi matéria de jornal, um cientista há décadas atrás previu a epidemia. Ele afirmou que o mundo tinha que se preparar, que tinha que construir mecanismo de defesa. Eu pergunto, a sociedade pós-moderna que nós vivemos, com todo o aparato tecnológico que nós temos, inclusive 2 cientistas, eu creio que foi americano, receberam o Prêmio Nobel de Química, que foi uma revolução na assistência de células. Os Estados Unidos chegou agora, desenvolveu um robô que ele elimina o vírus de Ebola, só que o aparelho custa 240 mil. Então, qual a relação que você faz desse vírus Ebola? Por que não fez antes? Mas África. Mas para um país que investe, para o mundo que investe tanto na guerra, né, investir no equipamento ou no medicamento que vai curar uma doença, um vírus desse, uma doença dessa, acho que ainda é muito pouco, por muito que se gaste, ainda é muito pouco, né, pastor? Agora mesmo nós tomamos conhecimento, hoje pela manhã, assistindo às reportagens, aos telejornais, no Brasil já tem um caso suspeito de Ebola, né?
Então, como o senhor falou, é uma doença que pode correr o mundo, né? Agora a sociedade acadêmica, cientista vão correr. Por quê? Não está mais na África. Você sabe que a epidemia surgiu em um contexto de miséria. A Rússia, ela mandou agora soldados para a África para construir hospitais. E a pergunta que eu faço, e por isso que eu estou fazendo essa relação, sem criticar e sem julgar, sim, desmerecer órgãos governamentais, nada, por que agora? Porque o mundo foi atingido. E aí eu cito que uma das questões da pós-modernidade é o ser humano atrelado à utilidade. E o valor do pós-moderno está agregado, o valor do humano está agregado àquilo que ele tem. Porque agora, se há tempos atrás já haviam anunciado que isso poderia acontecer. O cientista que morreu, ele havia anunciado. Uhum. Então, mas qual é a questão? Por que não houve esse movimento? Porque o ser humano está atrelado à utilidade. Não é comigo? Então... O senhor crê que o vírus Ebola é uma das pestes do final dos tempos que a Bíblia fala? Eu não analiso por esse viés. Não analiso por esse viés, mesmo porque são estudos diferenciados na área da teologia. Isso entraria na questão da apocalíptica e depende da interpretação do Apocalipse. Tá. Chegou uma pergunta aqui, pastor. Por que a análise pela ótica do caos e não pela ótica do progresso? Em que aspectos a teologia pode ser relevante para este tempo? O senhor acha que a teologia é um campo exclusivo das instituições religiosas? Não. Não é exclusivo. Primeiro, vamos à primeira pergunta. Por que análise pela ótica do caos e não pela ótica do progresso? Porque o progresso a gente já está vendo. O progresso é visível. Só que, camuflado com esse progresso, vem o caos. O Amorese, que eu cito no livro, ele fala dos problemas emocionais de crianças oriundos de lares divididos, casamentos desfacelados. A geração de hoje, ela já casa pensando, se não der certo, vou separar amanhã. Não existe vínculos com tradição alguma. O movimento, ele é tenso e isso traz problemas para o psique. Por exemplo, há autores que falam da síndrome do pensamento acelerado. É uma síndrome decorrente desse tempo. O CEU já existe a clínica de dependentes de internautas. É mesmo? O isolamento social, você quer ver? Você pode perceber que as pessoas, elas estão uma perto da outra e cada um com o seu celular e não se conversa mais olho no olho. O sorrir, ele é saudável. Você aciona muito menos neurônio para sorrir do que para sofrer. Todavia, hoje, sorrir para o mundo pós-moderno é estar na rede. Então, todo o sofrimento, todas as consequências que o mundo vive hoje são da pós-modernidade? Não, seria muita audácia minha falar sobre isso daí, seria incoerente da minha parte. O que eu proponho é uma análise. Sim. É uma análise. O que está acontecendo com a sociedade? É uma preocupação. Agora, outra pergunta, ela faz o seguinte: em que aspectos a teologia pode ser relevante para esse tempo? No aspecto do relacionamento interpessoal, no aspecto de você trazer de volta o valor do ser humano. Você ligar o ser humano e dizer assim, olha aqui, principalmente na teologia cristã, que é aqui minha atuação, olha, você vale o que você é. Isso vai ser uma revolução, isso será uma revolução. Outra questão, a teologia, ela é somente das instituições? Não. Uma das propostas que eu pretendo, eu estou escrevendo mais outras coisas, outros assuntos, que a teologia, ela não é do gueto eclesiástico, da instituição. A instituição, ela se apropria, mas a teologia está mais presente na vida do ser humano do que você pensa. O que sou, para onde vou, bebe da onde?
das fontes da teologia. A minha proposta e o meu desejo é que essa teologia se torne uma teoria social. Sim. O senhor vê as instituições religiosas ameaçadas por esse novo tempo? Sim. Em que sentido o senhor vê? Sim, a instituição religiosa, as igrejas, eu vou chamar aí de igreja, instituição, elas estão precisando se reinventar. Por quê? Com o advento do pós-modernismo, o novo ele está presente de segunda a segundo. De segunda a segundo, o novo. O novo, parece que você tem que estar novo o tempo todo. Com isso, cria no inconsciente, no imaginário do ser humano, a necessidade do novo. Então, o que é antigo já não vale mais. Sim. E nesse sentido, as instituições elas precisam se reinventar para atrair os seus adeptos. Em que sentido? No sentido de que você vai apresentar qual a mensagem que você apresenta? É uma mensagem antiga, entre aspas, ou uma mensagem velha, entre aspas, em um mundo novo, cheio de conceitos, num mundo cheio de verdades. Chega para um jovem, conversa para um jovem e você vai entender exatamente o que estamos falando. Pergunta ao jovem, qual a sua verdade? Várias. Imagina isso no campo institucional. Pastor, vou fugir um pouquinho aqui do script e perguntar ao senhor, a pós-modernidade vai permitir com que o anticristo se manifeste no mundo? Você acha que está próximo disso? O anticristo depende da visão do Apocalipse. Já entra na questão do Apocalipse. Sim. Eu acredito, agora eu vou falar uma visão pessoal, de estudos, de estar lidando com essa área. Quem será o anticristo? Sistema de valores. O anticristo, se você pegar no ponto de vista histórico, foram governantes que se levantaram em determinadas eras, como Antíoco no século IV a.C., Domiciano, Nero e tantos outros governantes que se levantaram nessas eras específicas e fizeram uma perseguição ferrenha aos cristãos. Por esse viés, quem será o anticristo? Sistema de valores, valores éticos e morais contraditórios. Pastor Flávio, agora, encerrando aqui a nossa participação, como encontrar o livro do senhor? Como adquirir o livro do senhor? Do Caos da Pós-Modernidade. Eu vou apresentar no dia 21 de outubro, na FABERJ, no Colégio e Faculdade Batista Fluminense. Então, dia 21, às 19h30, estarei lá. Estarei lá vendendo o livro e quem quiser o livro pode também me acessar por telefone ou por e-mail. Eu não coloquei site, a editora, a Quartz Premium, ela que editou o livro, ela ainda está em processo para colocar no site. Fala o telefone e o e-mail para a gente. 99959-2249. E o e-mail é flavio.chaves.silva@hotmail.com. Pastor Flávio, muito obrigado pela presença aqui. Nós estamos chegando ao final do Mais Vida de hoje, desejando a você um fim de semana de muita paz e muita saúde. Vem aí o Jogo de Cintura, depois o Vini Soares, depois Seus Direitos e o meu amigo Carlos Cunha ao meio-dia, também aqui na TV Diário com o seu programa excelente. Forte abraço, saúde e paz. Segunda tem mais. Mais vida.